Graça e paz, bom dia. Como você está? Aqui é a Thalita Martins e juntas vamos ouvir os devocionais dessa semana, refletir sobre o que o Senhor quer tratar ao meu e ao seu coração, amém? Para essa semana eu quero trazer para nós refletirmos sobre orando em família, né? Nossa casa é um lugar a serviço da missão de Deus. É onde tudo começa. É onde começa o nosso ministério. É onde começa o nosso relacionamento com Deus. É onde reflete o nosso relacionamento com Deus. E em um mundo onde tudo está tão perdido, né? Os valores estão invertidos. O mundo tentando destruir, desfazer as famílias. O Senhor quer nos lembrar que nós precisamos cuidar da nossa casa, amém? Nós precisamos lutar para restaurá-la, pedindo ao Senhor sabedoria para mantê-la de pé, para colocá-la, né, nos trilhos, debaixo daquilo que o Senhor tem para cada um, para cada lar, para cada família como propósito. Nós sabemos que o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. E ele não perde tempo para fazer isso. Ele investe pesado contra as famílias. E como uma construção que parece que às vezes não termina, ou uma reforma, a edificação de uma família é um trabalho contínuo. Até a volta de Jesus, nós vamos precisar cuidar, lutar, né, para edificar a nossa família. Eu não falo sobre casa, né, casa é algo físico, o teto, mas eu falo sobre casa, lar, família. E como nós podemos restaurar, cuidar das nossas famílias em um tempo de destruição. E juntas nessa semana nós vamos refletir em como a família, né, assim como lá Noé venceu, fugiu da destruição e edificou uma casa, o Senhor vai falar conosco, amém? Eu quero só rapidamente lembrar aqui, trazer um contexto, né, de Paulo em Romanos. Ele falava que a igreja, né, em Romanos 16:5 fala assim: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo, ele traz aqui essa recomendação, né? Porque os cristãos daquela época, eles se reuniam em casas. A igreja eram nas casas. E não tinha a igreja em si, né? Esse templo, esse lugar. Depois que foi se construindo templos, lugares onde as pessoas juntas se reuniam para buscar e adorar ao Senhor. Então, nós precisamos nos lembrar disso, né? Que lá atrás, quando tudo começou, a igreja começou, ela era nas casas. E o Senhor quer que a gente se lembre disso, né? Que a nossa casa é a nossa primeira igreja, a nossa primeira comunidade de fé, onde a gente compartilha, né, sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós, é onde a gente precisa cuidar, onde a gente precisa ser exemplo, é onde a gente precisa gerar um ambiente propício para que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar, onde os nossos filhos, ou até mesmo a gente, o nosso marido, ou pessoas que frequentam a nossa casa, nós precisamos gerar um ambiente propício para que elas tenham um encontro com o Senhor ali. E um dado curioso que eu quero trazer para vocês a China é um país onde o cristianismo, né, é proibido se falar de Jesus lá. E nos últimos 50 anos a igreja ela cresceu, mas são igrejas que se reúnem em lares,
não são igrejas como nós, que vamos aos domingos, né? Então, isso é um lembrete de que mesmo em um ambiente hostil, como é a China, a obra de Deus, ela continua dentro das casas. Então, mulher, o seu maior e primeiro ministério é a sua casa. Em 1 Timóteo 3:5, a palavra de Deus diz assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, eu quero te trazer à luz, né? Trazer à luz essa responsabilidade, que a tua casa, a sua família é o seu primeiro ministério. Então, quero te convidar, né, a refletir sobre isso, a buscar no Senhor sabedoria e pedir a ajuda dele, né, para que a gente aprenda a cuidar das nossas casas, da nossa família. E falando sobre isso, em Gênesis 6:5, quero ler com você até o versículo 10, diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Aí Gênesis 6:18 fala assim: mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca ou na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Então, Noé e sua família ou a sua casa, eles viviam numa época de depravação moral, né, de imoralidade. E era tão grande que a Bíblia diz que o Senhor, ele viu perversidade e que os pensamentos eram sempre para o mal. Os homens esqueceram-se, né, de fazer o bem. Mas o Senhor, ele mostrou benevolência a Noé. O Senhor, ele viu que em Noé algo diferente, né? Que Noé era um homem que lutava pelos preceitos do Senhor. Ele ensinava os seus filhos a amar Jesus, a amar ao próximo. Ele cuidou do seu coração, do coração da sua família. E então o Senhor poupou, né, a família de Noé do dilúvio. Deus poupou a vida de 8 pessoas. E Noé não venceu sozinho, porque no meio de toda aquela maldade, Deus, ele poupou, né, Noé e sua família. E por quê? Porque Deus só achou uma família que o servia, né, com todo o coração. Ele viu uma família moldada segundo os seus padrões e não de acordo com o que a sociedade vivia, né? Ele viu que Noé lutava para agradar ao Senhor. Ele viu uma família que servia a Deus. E uma família, quando ela serve a Deus, ela é diferente. Mesmo no meio de tanta confusão, ela é salva. Ela não fica na tempestade, mas ela fica dentro da arca. Quando nós, mesmo em meio a tanta sujeira, imundícia, mesmo quando a nossa alma grita, deseja algo, ou a nossa carne, que não agrada ao Senhor, e nós submetemos ela ao Senhor, né? Submetemos as nossas vontades para agradar ao Senhor, isso reflete na nossa família, e o Senhor, ele vê. O mundo atualmente, irmãs, ele pode ser comparado com a sociedade da época de Noé.
Nós estamos vivendo uma época de deterioração moral, onde os problemas sociais, políticos e espirituais, porque até mesmo dentro das igrejas, a verdade é que a gente não está guardado, né, dessa imoralidade. Nós não estamos protegidos, porque isso independe da igreja, isso depende do nosso coração. Então nós precisamos cuidar da nossa casa, para que nela haja salvação, para que o Senhor olhe para ela e ele veja graça, ele veja uma família que luta para viver paralelo àquilo que a sociedade está vivendo, assim como Noé. Se o Senhor, voltar hoje, e como ele fez aqui nessa época de Noé, onde ele trouxe o dilúvio, e Deus só salvou Noé porque ele viu algo diferente. Se o Senhor olhar hoje para a sua família, mulher, o que ele vai enxergar? O que ele vai ver? Ele vai achar graça na sua família, na conduta, da sua casa, do seu casamento, da criação dos seus filhos. Se você está criando seus filhos para si, se você tem um relacionamento de amigo com os seus filhos ou de pais, de ensiná-los o caminho que eles devem andar. Nós precisamos chamar a atenção de Deus, assim como a família de Noé chamou. E assim nós podemos receber, de Deus, direção de como se constrói uma arca, ou uma casa, uma família, de acordo com a sua vontade, para que a gente então possa entrar no reino de Deus, para que a gente possa fazer parte desse grande reino, porque a verdade é que o Senhor, ele vai requerer de mim e de você o que nós fizemos com os nossos filhos, com a nossa casa, com o nosso casamento, O Senhor, ele vai perguntar o que nós fizemos com aquilo que ele nos deu e o que nós vamos responder, mas é fato que responder por si só não é tudo. O Senhor, ele vai ver as obras, porque as obras, elas falam mais do que as palavras. Os frutos falam mais do que a árvore por si só, porque uma macieira, se ela não estiver saudável, ou ela pode até dar fruto, mas seu fruto vai ser doce, vai ser bom. Então, o Senhor hoje, ele quer nos trazer, a um lugar onde a gente pare e olhe para aquilo que nós estamos construindo, para aquilo que nós estamos fazendo com a família que ele nos deu. Então, o Senhor quer falar ao seu coração, mulher, que é tempo de refletir sobre a nossa casa. Lá em Salmo 119, do 1 ao 8, mas eu quero trazer apenas o verso 1, depois eu te convido a que você leia, medite nessa palavra. Diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E andar por caminhos retos, ou fazendo aquilo que agrada ao Senhor, não praticar o mal, obedecer aos mandamentos, só é possível quando nós estamos diante de Jesus. Somente a palavra transforma as nossas vidas. E a transformação que a palavra e a presença de Jesus realiza, ela é real, ela é perceptível. Começa em mim e em você. Se você quer resgatar o seu filho, salvar o seu casamento, mudar o ambiente da sua casa, você precisa ir para esse lugar de ensino, de meditação da palavra, mas deixar que ela entre e ela te ensine, que ela te repreenda, que ela te corrija, que ela te capacite. Por isso que Jesus, ele advertia, aqueles que paravam para ouvir ele. Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que você tem parado para ouvir? E Jesus se referia à obediência aqui, porque só ouvir também não adianta, nós precisamos mudar os nossos caminhos. E ele também diz, Jesus também disse: parem de me chamar de Senhor, Senhor,
e comecem a me obedecer, comecem a praticar o que eu estou ensinando. Irmãs, não adianta nós ouvirmos a palavra, nós conhecermos a palavra de capa a capa. Não adianta nós chamarmos Deus de Senhor ou de Pai e orar e chorar se nós não estamos obedecendo ao que o Senhor tem nos dito. E na palavra, quando nós lemos sobre Marta e Maria, nós somos tentadas a condenar Martas e absorver as Marias, né? Porque na vida nós temos tempo da visitação, do preparo e o tempo de arregaçar as mangas e trabalhar. Então, nessa passagem que é muito conhecida, onde Marta foi, né, advertida por Jesus por estar fazendo as coisas e Maria escolheu a melhor parte, é fato, naquele momento. Afinal, Jesus não estaria ali por muito tempo. Mas é verdade que também existe o tempo onde nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, como Marta fez. Porque há muito a fazer. E cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, exige esforço, trabalho. E às vezes a gente não quer. Nós somos preguiçosas, nós queremos que algo, né, divino, como uma mágica, desça e venha e se transforme tudo e faça o trabalho que é nosso. E nós precisamos fazer a nossa parte. Porque quando Jesus chega, né, quando a visitação dele acontece, aí sim tudo se transforma, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos buscar ele, né? Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa, mas nós precisamos fazer o que Jesus tem nos pedido. Convide Jesus para entrar na sua vida e na sua casa. Nesta manhã, mulher, deixa que a sua casa seja um lugar da qual Jesus te ensina. Que Ele ensina a sua família, bem como as pessoas que moram ou frequentam a sua casa. Que todos, até mesmo aqueles que passam por aí, sejam alcançados pelos ensinos de Jesus, pela palavra preciosa de Deus. E aí sim você poderá dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Para encerrar, Salmo 119, 33 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Amém? O Senhor está te ensinando, mas aqui, como o salmista diz, você precisa seguir esse caminho até o fim. Você precisa exercer a sua fé. Você precisa colocar em prática o que o Senhor tem te ensinado ou aquilo que você tem ouvido. Amém? Vamos orar. Se aquiete, mulher. Se coloque na presença de Deus. Feche os teus olhos. Pare agora num minuto e clame pelo sangue de Jesus. Oh Pai, Tu és santo, Deus, nós declaramos que Tu és poderoso, que a Tua palavra é viva, Senhor. Vem sobre nós nesta manhã, Jesus, com quebrantamento, com arrependimento, com clareza, com direcionamento, Senhor, com resposta. Oh Espírito de Deus que trabalha, Senhor, por aqueles que Te esperam. Fala ao nosso coração, Senhor. Tira-nos, Deus, dessa monotonia do dia a dia. Tira-nos dessa vida mediana. Tira-nos, ó Deus, dessa frieza espiritual. Tira-nos, ó Deus, desse lugar onde a gente espera muitas vezes que o Senhor desça, Senhor, e transforme nossa casa como num passe de mágica. O Senhor é poderoso, o Senhor pode transformar, claro, mas o Senhor nos diz e nos adverte nesta manhã que existe uma parte que é nossa, que existe um
um querer e um trabalhar e um arregaçar as mangas que é nosso, Senhor. Nos tira dessa preguiça, Senhor amado, não só espiritual, mas muitas vezes física, que nos paralisa. Oh, Espírito de Deus, trabalha, Senhor, no coração das minhas irmãs e no meu, nas nossas casas, Senhor, vem com teu agir e com teu poder. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã. Quebra todo jugo, toda mentira, todo laço, Senhor, de Satanás, tudo que nos aprisiona, Senhor, todo medo, todos os sofismas que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, que nós sejamos crentes de verdade, não crentes que só conhecem a palavra, Senhor, a palavra, a letra, mas que a gente conheça o Senhor de verdade, em intimidade, em relacionamento, o Deus que vê o coração, que sonda, Deus, que conhece as pequenas coisinhas, o Deus que age nos detalhes e o Deus que também age nas grandes coisas e que faz grandes milagres, como o Senhor abriu o mar. Mas o Senhor também é o Deus que molda o coração, o Senhor é o Deus que traz respostas, Senhor, por aquilo até mesmo que nós julgamos como pequeno e simples. Tu és o mesmo Deus. Nos ajude a te conhecer, Senhor, em intimidade. Nos ajude a nos relacionarmos como o Senhor. Pai, assim como muitas vezes nós moramos com pessoas e nós não nos relacionamos com elas. Nós não temos intimidade com essa pessoa. Nós não a conhecemos de verdade. Assim também é com o Senhor. Nós só conhecemos o Senhor de ouvir falar, Pai. Mas o Senhor deseja que a gente conheça o Senhor de contigo andar. Oh, Jesus, nos ajude a ouvir a tua voz, Senhor, e a te obedecer, Jesus. É o que eu te peço nesta manhã e já te agradeço, porque eu creio, Senhor, no teu agir e no teu fluir. Nos constrange, Espírito Santo, nesta manhã de segunda-feira, a ouvir a tua voz e obedecer, para que aí sim os milagres aconteçam. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Amém e amém.